Boa noite. Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, disse uma vez: a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. O Globo Repórter de hoje investiga fenômenos que a cada dia intrigam mais a ciência. Como acontecem as curas espirituais? Como explicar o poder da vidência, da mediunidade? A ciência contemporânea pode dar uma resposta a tudo isso? No programa desta noite, ouvimos médicos reconhecendo curas que não conseguem explicar. Físicos admitindo a existência de energias ainda desconhecidas. Mas, e você? O que pensa de tudo isso? Ao primeiro olhar, a sala de espera é de um ambulatório. Os doentes chegam, relatam seus problemas e aguardam a ajuda dos médicos, como em qualquer hospital. O que não é comum aqui é a medicina. Estamos na Casa do Caminho, em Juiz de Fora, sul de Minas. Quem vem em busca de cura acredita que especialistas que não estão mais entre nós continuam combatendo doenças, salvando vidas. O instrumento para tantos poderes seria esta senhora, Dona Isabel Salomão. Ela diz que convive com o espírito de um médico português que morreu no Brasil há quase 200 anos. Dr. João de Freitas é que tratou de mim e que administra e dirige todos os trabalhos espirituais dessa casa. Então, é através dele que as curas acontecem. A mediunidade de Dona Isabel vem da infância. Ela conta que quando tinha 9 anos, começou a ver os espíritos. No ambiente em que eu estivesse, eles trabalhavam, eles faziam reuniões, falavam coisas que eu ouvia e não entendia, via e não sabia como classificar aquelas presenças. Só aos 22 anos que eu encontrei doutrina espírita. Noite de sexta-feira. A Casa do Caminho recebe mais de 800 pessoas. É assim toda semana. A grande maioria vem buscar a energia das mãos de Dona Isabel, um remédio poderoso que viria da espiritualidade. Seja bem-vinda. Jesus existe. Muitas das curas que ocorreram aqui na Casa do Caminho são consideradas inexplicáveis pela medicina. Fenômenos que obrigaram esses médicos a pesquisar. E o método da pesquisa é baseado em informações prestadas pelos próprios pacientes. Eles são acompanhados antes, durante e depois dos tratamentos. Os resultados, dizem os médicos, são surpreendentes. Eles anotam tudo. Cada paciente tem seu prontuário, a ficha médica, com os sintomas da doença e a evolução do tratamento. Nós aqui registramos, com as palavras da paciente, os seus problemas e o que motivou elas a buscar o tratamento espiritual. O sofrimento, todas vêm pela dor. Dona Ilka, de 66 anos, diz que sentia dores horríveis na coluna. Pelas imagens da ressonância magnética, era uma hérnia de disco. Lesão grave, né? E uma lesão que, com certeza, o paciente sente muita dor. Fazer esse movimento aí era impossível. De forma nenhuma. Nada. Não conseguia andar, deitar, sentar, não havia poltrona, não havia cama que eu conseguisse deitar, sentar. Dona Ilka já se preparava para uma cirurgia, mas antes resolveu procurar Dona Isabel e começou a receber os passes da médium. Para receber o primeiro passo, a senhora veio carregada. Vim carregada. O segundo? O segundo já vinha andando. E a hérnia desapareceu? Desapareceu. A senhora não precisou fazer a cirurgia? Não precisei. Quando eu fui marcar com o médico a cirurgia, não houve mais necessidade de operar.
Dona Ilka nunca mais sentiu dores na coluna. Como foi isso, dona Isabel? A doutrina espírita também cura. Cura a alma, consequentemente a alma sadia, ela protege o corpo dela, né? O pequeno Estevão, Lívia, a mãe, e o ginecologista Didier Castellano. 3 personagens que fazem parte da história de Dona Isabel. No 7º mês de gravidez, Lívia começou a sofrer de hipertensão. Mas os exames não indicavam riscos graves para o bebê. Mesmo assim, ela resolveu procurar Dona Isabel e ouviu um alerta. Ela me olhou e falou: Lívia, você não está bem. Você está muito inchada, mas esse inchaço seu não é normal, não. Você procure o seu médico. Foi o que eu fiz. Procurei o meu ginecologista, ele me tranquilizou e pediu que eu voltasse 15 dias após. Aí entra a Dona Isabel na história. Ela falou: vocês não vão esperar nem 1 semana, nem 15 dias. Vocês vão interromper essa gravidez amanhã, porque o Estevão já está raspando o fundo do tacho. Ela disse essas palavras. Bom, eu tinha feito um exame naquele dia, mostrando que dava para esperar mais um pouco, pelos parâmetros médicos, laboratoriais, ultrassonográficos, mais modernos que nós dispomos, mas pela confiança que eu tenho no trabalho de 57 anos desta médica. Eu tomei a decisão de interromper a gravidez no dia seguinte. Uma decisão que salvou a vida de Estevão. Ele não podia mais esperar, diz a pediatra da família. O Estevão nasceu num estado de sofrimento fetal. O coração batia lentamente, em parada respiratória, ele não respirava, e cianótico roxo, roxinho. Saiu da sala de parto para... Direto para o CTI. Estevão superou as consequências do nascimento prematuro. Hoje, já com 1 ano e 2 meses, é uma criança saudável, esperta, alegre. Toda criança é mensagem de Deus. Mas esta criança é uma mensagem, uma confirmação viva da medicina do Cristo. Medicina do Cristo exercida pelos amigos espirituais da Casa do Caminho, diz Dona Isabel. Então eles estão aqui agora? Claro. A senhora consegue vê-los? Vejo, sim. Se não fosse a vidência, a intuição, a gente não aguentaria esse trabalho de 55 anos, junto aos que sofrem. Em que lugar eles estão aqui, Dona Isabel? Em que lugar a senhora está Eles conseguindo? não estão aqui no chão, na terra. Eles estão no espaço espiritual, o mundo dos espíritos. Ele é um mundo povoado pelos espíritos. Então não tem espaço vazio. Aqui tudo está cheio de espíritos. Quem vê a disposição de Alessandro, descendo e subindo montanhas, não faz ideia do mistério que ele carrega no joelho direito. Este é um dos casos mais enigmáticos das supostas curas espirituais. Depois de uma sessão de passes de Dona Isabel, Alessandro se viu livre de uma cirurgia que para a medicina é inevitável. Os ligamentos do menisco se romperam, como mostram as radiografias. Uma lesão considerada uma lesão grave, né? É uma lesão bastante sintomática, normalmente, né? O paciente queixa de dor. As radiografias foram repetidas depois do tratamento espiritual. O menisco continua do mesmo jeito. Alessandro, que nem conseguia andar, nada sente. Esse movimento te incomoda? Nada. Nada, né? O ortopedista chegou a duvidar de Alessandro. Nada disso te incomoda? Nada, não sinto nada. Lesão grave, lesão grau 3, essa lesão... É o grau mais alto, né? Sim. De um caso desse. De uma lesão meniscal, sim. O senhor teria alguma explicação científica para isso, doutor? Difícil. A gente até questiona, será que ele não está fingindo? Porque ele deveria sentir dor. Com a medicina é difícil explicar. O senhor acredita na cura espiritual? Eu estou vendo uma cura. Ele não tem sintoma. A medicina tradicional tem responsabilidade com o corpo físico. É preciso que ela compreenda do espírito, porque todas as doenças
começam no espírito. Se não curar o espírito, a doença do físico prossegue. Mas o tratamento espiritual ajuda no tratamento clínico? Os médicos que trabalham neste prédio em São Paulo dizem que sim. Aqui funciona o Instituto de Pesquisas, comandado pelo psiquiatra Sérgio Filipe. O Instituto é uma clínica de saúde mental que não cuida apenas do corpo e da mente, cuida da alma também. São mais de 20 profissionais trabalhando, médicos especializados em distúrbios clínicos, neurológicos e psiquiátricos. A parte mais surpreendente dos tratamentos funciona aqui embaixo, no subsolo do prédio. Os pacientes que passam pelos divãs e ambulatórios são encaminhados depois para este centro aqui, o Centro de Pesquisas de Medicina e Espiritualidade. Uma sessão de passes dentro de uma clínica. A diferença para um centro espírita é que, neste caso, os pacientes são pesquisados por seus médicos. Você pode ver, a prece, a imposição de mãos e o dom espiritual ou mediunismo é utilizado por todas as religiões. Então, se nós estamos fazendo pesquisa sobre o efeito do tratamento espiritual, ele tem que ser reprodutivo em qualquer contexto, ou religioso ou científico. Carla Ferreira é uma das pacientes do Instituto de Pesquisas. Ela sofreu tanto com uma depressão pós-parto que deixou até o marido transtornado. Tem dias que você acha, não, frescura, mas não é. Na verdade, só quem está dentro do problema sabe como que é difícil, né? Eu não me lembro direito como eu cheguei. Eu sei que eu estava assim, totalmente fora de mim. Eu não saía mais na rua. Não tinha, assim, eu cheguei num ponto que eu não conseguia chegar no portão da minha casa. Carla precisou de 2 meses de tratamento para vencer a depressão. Então eu vejo assim que toda a minha vida eu fugi da minha essência. Então agora é como se eu fosse uma folha em branco e tivesse começando a escrever minha história de novo. Segundo o Dr. Sérgio Filipe, esse casamento da medicina com a espiritualidade, pelo menos aqui, está dando certo. Ele está convencido de que só medicação e psicoterapia não resolvem tudo. 80% das depressões você cura com medicação e psicoterapia. E as outras 20% não se cura. Como é que fica? Então, quando você soma o tratamento espiritual, você amplifica as possibilidades de melhora do paciente. Terapias de regressão. Uma tomografia pode esclarecer se a memória guarda arquivos de vidas passadas? Daqui a pouco. Viagens a um passado que transcenderia ao nosso corpo físico. Eu me vi claramente, muito pequena, criança, perdida no mercado. Eu fui um banqueiro gordo, fumava charuto e realmente eu fui à bancarrota. Aí enxerguei tudo, absolutamente tudo. Os erros, enxerguei, senti cheiro. Sensações, visões, situações estranhas ao nosso mundo. Teria a nossa memória um arquivo secreto de momentos que não experimentamos nessa vida? O homem carrega com ele lembranças de vidas passadas? Especialistas em terapias que utilizam a técnica da regressão estão tentando desvendar esse mistério. Os psicólogos paulistas Manuel Simão e Júlio Pérez nos mostram uma experiência inédita. Usando aparelhos de tomografia computadorizada, eles fizeram um mapeamento cerebral de alguns dos seus pacientes durante as sessões de regressão. E o que revelam os exames? A área do cérebro ativada quando o paciente entra em uma hipotética vida passada é a da memória. A parte que comanda os circuitos da imaginação durante a regressão não entra em atividade, garante o psicólogo. As vias neurofisiológicas utilizadas
para o resgate de memórias traumáticas de vida atual foram também utilizadas para o resgate de situações traumáticas de vida passada, suposta vida passada. As estruturas relacionadas à fantasia, aos circuitos neurofisiológicos que estão relacionados à fantasia, são outras estruturas, outros circuitos. Vejam o exame. Esta é a área da memória com o paciente em estado normal. Durante a regressão, ela fica assim, com manchas vermelhas, ativada pelo fluxo sanguíneo. Para o psicólogo, isso significa que a pessoa está falando de lembranças de fato, não é imaginação. E os pacientes? O que dizem? O publicitário Tertuliano Pinheiro se submeteu à regressão e diz ter se encontrado em 2 outras existências. A primeira vivência minha foi na Roma Antiga, né? Eu era uma pessoa que exercia um poder razoável, né? Eu, através desse poder, desta vivência, pude ver os erros cometidos, pude sentir na própria carne, me vi emitindo ordens, sentia o cheiro, a dor das pessoas, então ouvi os gritos das pessoas, ouvia aqueles confrontos brutais, aquilo tudo realmente, no momento da minha vivência, né, mexia muito comigo, né? Ao descobrir tudo isso, Tertuliano encontrou o caminho para se livrar de todas as suas aflições. As depressões desapareceram, as angústias, os traumas, as inseguranças. E você acha que isso aconteceu por causa das regressões? Sem dúvida. Sem dúvida. Por que você acha que essas regressões te ajudaram a resolver, a curar a depressão, a angústia? Olha, não é questão de achar, é de sentir. Sentir, mergulhar numa memória desconhecida sem perder a consciência. Isso seria mesmo possível? É importante que se diga, não importa o nome que se atribua a esse conteúdo. De fato, ele é verdadeiro, ele é genuíno para o paciente, porque ele dispara emoções, sensações, sentimentos. E os pacientes se libertam de dificuldades a partir do resgate dessas situações. Para homens acostumados a verdades científicas, não é fácil. Como acreditar em fenômenos que a medicina não explica? Dr. Roque Savioli é um cardiologista que acredita em milagres. Diretor do INCOR, do Instituto do Coração de São Paulo, diz que a fé o transformou num médico melhor. Eu comecei a praticar a medicina desta forma, a partir do momento que eu realmente tive um encontro com Deus. Aí sim eu modifiquei totalmente a minha vida. A partir desse momento eu comecei a encarar o doente como corpo, psiquismo, alma e espírito. Foi assim que o Dr. Savioli começou a perceber e valorizar situações que muitas vezes passavam despercebidas. A história deste paciente, por exemplo, marcou a vida do médico. Durante uma cirurgia cardíaca, comandada por Dr. Savioli, Silvio se sentiu fora do corpo. Eu me vi morrendo. Eu me vi na maca, né, do hospital, e as enfermeiras, os médicos correndo, e eu tendo alguns problemas, e eles dizendo, pô, estamos perdendo ele, nós vamos perder ele. E eu via o meu coração e o meu pulmão escuro, bem escuro, preto, na verdade. E os médicos dizendo, pô, nós vamos perder ele, nós vamos perder, e correndo, e tentando reanimar. Finalmente eu escuto uma pessoa dizendo, olha, nós perdemos ele. Silvio, na verdade, entrou em coma profundo. Ele conta que durante 14 dias fez uma viagem muito estranha. Esteve num lugar que, segundo ele, só pode existir no plano espiritual. Esse lugar é uma espécie de um salão muito grande, tudo muito escuro, né, com sombras, muitas sombras, e no fundo um portal, onde vinha uma luz muito forte, e havia um casal na porta. Chego na frente deles, e aí já vou falando. Olha, meu nome é Silvio, aconteceu algum problema comigo, porque eu estava numa sala cirúrgica e era uma cirurgia sem muito problema, e daí esse casal então acenava para mim, como quem disse. Calma, eles não falavam nada, mas eles davam a entender com gestos. Né? Quando eu acabei de falar a primeira frase, olha, meu nome é Silvio, eu estava numa cirurgia,
eu vi uma voz muito forte que vinha de dentro e disse assim: você pode retornar. Eu lhe dei o livre-arbítrio, você poderia ter escolhido ser o que você bem quisesse ter sido. Você escolheu ser exatamente o que você é. Esta é a 7ª oportunidade que eu lhe dou e eu não lhe darei mais nenhuma oportunidade. Pode retornar. Quando saiu do coma, a primeira pessoa que Silvio enxergou foi o médico. O Dr. Savioli estava ao seu lado. Eu vi o Silvio me dizendo: eu morri, porque se deixou morrer. Foi isso que ele me falou. Eu até falei: não, você está brincando, não tem nada disso, você está vivo. E aí ele achando até que eu tivesse morrido também. Mas você morreu também, que você está aqui comigo. Aí eu posicionei, falei: não, não é verdade, você está aqui, nós estamos vivos. O Dr. Savioli diz que até hoje não encontrou explicação na medicina para o que aconteceu com Silvio. Nada de anormal, nada de estranho aconteceu. Tudo absolutamente dentro dos padrões normais e esperados. Realmente foi muito estranho ele ter demorado tanto tempo assim para voltar na anestesia. A mulher capaz de ler pensamentos, captar emoções e sentir até as dores dos outros. Como os pesquisadores explicam esse fenômeno? A seguir. Estamos no bairro Boca do Rio, orla marítima de Salvador. Nesta casa de aparência humilde, mora uma mulher considerada um fenômeno. Ela teria o poder de ler pensamentos. Mais do que isso, seria capaz de entrar nos arquivos da nossa memória e, em segundos, revelar experiências que já vivemos. Desde que eu me entendo assim como pessoa, como gente, eu sempre tive esse problema comigo, de chegar junto da pessoa e começar a vivenciar o que a pessoa está pensando. É como se eu deixasse de ser eu, Thelma, e começo a ser a pessoa. Thelma Brito Melo tem 45 anos e conta que na infância começou a ver e ouvir espíritos. Os pais achavam que era loucura, mas mudaram de ideia no dia em que a vidência da filha evitou uma tragédia. Eu chamei minha mãe, chamei meu pai, disse: oi, meu pai. Aí eu mostrava. Ela está me dizendo para eu avisar para vocês que vai cair amanhã a casa da gente. Minha mãe: minha filha, para com isso. Eu falava, as pessoas achavam que eu estava de novo tendo delírio. Como sempre eu era uma pessoa dada como um doente, as pessoas não levaram a sério. Só que quando realmente, num horário exato, a casa caiu. Foi um susto, mas ninguém se machucou. Hoje, os parentes aprenderam a conviver com o estranho poder de Dona Thelma. Aos poucos, esse poder paranormal foi ganhando fama e surpreendendo até quem estudou muito para entender o complexo mecanismo da mente. Esta médica se interessa tanto pelo fenômeno que chega a pedir ajuda a Dona Thelma para tratar de alguns dos seus pacientes. Em que casos ela pode ajudar o trabalho que a senhora desenvolve? Quando o cliente tem uma história de que está uma cronicidade na terapia, não está evoluindo muito, e tem histórias de influências espirituais também na família. Vou tentar entrar em você. Nós acompanhamos a consulta desta mulher, Dona Emília Alvarez, cabeleireira. Dona Thelma se concentra, segura as mãos dela. Ver se a gente consegue agora. E logo entra em transe. Aí começa o fenômeno. Jesus, você está bem? Você está feliz? O impressionante é que Dona Thelma assume os gestos da pessoa, a maneira de falar e até de desabafar. É como se Dona Emília, agora, estivesse diante dela própria. Desde cedo. Dentro de mim há uma necessidade sempre grande de eu estar sempre lutando. Vivo pelos outros. Não tenho vergonha de dizer. Peguei pedra, pegar lama, fazer massa. Eu fiz, peguei enxada assim, peguei enxada mesmo.
para fazer o que eu precisava. E não tenho vergonha de dizer, tenho orgulho. Momentos remotos da vida que Dona Emília guardava em segredo acabaram sendo revelados. A senhora trabalhou na enxada? Muito. E aqui, vindo para o Brasil com os 16 anos que eu vim, tudo que nós temos hoje foi construído a gente trabalhando de pedreiro. Corta. No meio da consulta, a médium começa a se coçar, irritada. A senhora sente mesmo essa coceira? Sinto e sempre nos mesmos lugares. Ela não muda de lugar. Aonde, por exemplo? Aqui no braço, aqui nesses cantos da barriga e no pescoço. Nós convidamos um pesquisador para conhecer os poderes atribuídos a Dona Thelma. O professor Carlos Embaçaí é físico, mora no Rio de Janeiro e há mais de 20 anos estuda os fenômenos paranormais. Diante da médium, ele se submeteu a uma consulta, mas usou uma técnica muito comum entre os investigadores dessa área. Procurou não pensar em nada no momento. Tentou deixar a mente livre, vazia, tudo para dificultar o trabalho dela. Em transe, Dona Thelma percebeu o bloqueio. A porta da consciência do professor parecia estar fechada. Dona Thelma diz que foi levada para uma vida passada. Eu quero estar no presente. De repente, um esforço para aumentar a concentração. Parece angustiada. Será que teria conseguido entrar na mente do professor? Eu gosto de viver. A gente temos que viver o agora, o presente. Eu tenho pressa. E ultimamente é o que eu mais tenho, é pressa. Será que eu tinha direito de escolher mais algumas coisas? Porque eu já fiz tanta coisa que eu quis na minha vida. Eu sei que muitas vezes até eu dormindo, eu sei que eu estou trabalhando. O professor Embaçaí tomou um susto. Eu sou realmente assim. Só quem me faz essas observações a meu respeito é minha mulher. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de fenômeno. Eu já tenho visto inúmeras coisas, desde materializações e coisas espantosas, mas nunca havia presenciado esse tipo de fenômeno. Dentro da física isso não tem explicação. É algo de novo. Isto é, uma pessoa invadir a personalidade da outra, se transpassar para essa personalidade com essa exatidão de 95%. No meio da conversa, percebi que a médium estava preocupada. Quase ao mesmo tempo, uma das nossas lâmpadas se apaga de forma estranha. Dona Thelma, meio envergonhada, diz que o espírito de uma criança está entre nós. Ela queimou a lâmpada. O repórter cinematográfico José Henrique e o técnico Luiz Fernando tentaram substituir a lâmpada queimada. Mas o que seria uma simples troca se transformou num mistério. Tá queimado. Curioso é que a lâmpada realmente não desencaixa. O que, de fato, deve ter acontecido é que, usando a própria energia elétrica, manipulada pela energia ectoplásmica do espírito, ele deve ter induzido a uma temperatura tal que dilatou o sistema, coisa inédita, porque isso não acontece quando a lâmpada queima. Pelo contrário, quando a lâmpada queima, corta o circuito. Mas os espíritos teriam poderes para isso? E os médiuns? Conseguem mesmo se comunicar com eles? Nós acompanhamos o trabalho desses dois especialistas, Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, e o Dr. Sebastião Alvernaz, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Eles estudam as reações de um cérebro em transe. O aparelho de eletroencefalograma é de última geração, faz o mapeamento cerebral. O Dr. Sérgio Felipe pede ao suposto espírito incorporado no médium para emitir sinais que possam ser identificados no aparelho. É possível, através de uma interferência sobre o cérebro do médium, provocar uma alteração no traçado eletroencefalográfico. Se for viável, que nos possível mandar um sinal eletroencefalográfico. O médium atende e o aparelho começa a registrar os sinais. Até os abalos musculares captados pelos sensores são pesquisados.
O especialista consegue analisar cada movimento. Isso, você gravar uma pessoa normal, que não tem epilepsia, ela não apresenta isso. Quer dizer, o que ocorreu com ele não ocorreria em estado normal, não. Fora do trânsito. Segundo os pesquisadores, os resultados dos exames indicam que o transe provoca estranhas alterações no cérebro. Há indícios. Mas nós precisamos... Mas não é só eletroencefalograficamente. Altera ritmo cardíaco, altera outras funções chamadas do sistema nervoso autônomo, que poderia medir-se com aparelhos desses que se usam em UTI, por exemplo. Entendeu? Qual é que é a contribuição desse ensaio aqui que nós fizemos? Né? Avaliar que essas coisas que acontecem nas religiões, que são os estados de transe, os estados alterados de consciência, podem ser estudados pela ciência com seriedade. Mais um mistério que a ciência está descobrindo. Nosso cérebro tem cristais que poderiam receber mensagens dos espíritos? Veja a seguir. Os místicos acreditam, os cientistas duvidam. Haveria mesmo um mundo dos espíritos? E os homens teriam como se comunicar com esse plano além da matéria? O estudo desses fenômenos era restrito às religiões. Hoje, começa a despertar interesse de algumas áreas da ciência. O Hospital das Clínicas de São Paulo criou um núcleo de estudos para tentar comprovar a interferência espiritual no nosso corpo. São psiquiatras experientes que se reúnem 2 vezes ao mês para avaliar o andamento das pesquisas e trocar informações. Existe uma resistência muito grande e muito preconceito. A existência desse grupo é justamente fazer pesquisas no sentido de comprovar esses fenômenos de uma maneira estruturada. Nós acompanhamos parte do trabalho do psiquiatra Franklin Ribeiro. Uma de suas fontes de pesquisa fica neste prédio de 9 andares. Aqui funciona a Federação Espírita de São Paulo. A Federação Espírita de São Paulo é uma espécie de universidade espiritual. Mais de 11 mil pessoas estudam aqui. São alunos da doutrina e de pesquisas dos fenômenos atribuídos ao espiritismo. Um deles é a mediunidade. É o que o Dr. Franklin veio investigar. Esta é uma cerimônia que nunca foi mostrada para a televisão. O Dr. Franklin veio acompanhar um trabalho de desobsessão. Um ritual semelhante ao que os católicos chamam de exorcismo. Muitas dessas pessoas se dizem perseguidas por espíritos ruins, inimigos ocultos que já morreram e que estariam perturbando os vivos. Como se livrar deles? Tarefa para os médiuns. Numa corrente de orações, eles cercam a vítima e tentam atrair o suposto obsessor. De repente, a médium se transforma. Os que conhecem o processo explicam que ela acaba de incorporar o espírito atormentado. Começa agora um trabalho de convencimento. Às vezes, segundo os especialistas da doutrina, o espírito insiste em continuar perturbando. Era uma mulher e estava muito ligada. Ela em vida ficou muito ligada, então se separou. Muito ligada? Espiritualmente. Ligada à terra? E ligada a essa moça que estava aqui, entendeu? Então ela não estava conseguindo se desligar. Dona Áurea também se sente perseguida. Procurou o tratamento da Federação Espírita porque não sabe mais o que fazer para viver em paz. Eu sinto até falar assim no meu ouvido, incomoda na minha casa. Fala o quê? Lá na minha casa eles até suspiram, eu escuto até respirar. Sabe assim, respirando. Eu fico nervosa, eu começo a fazer, leio o Evangelho, leio a Bíblia, faço oração, leio o Salmo, tenho muito medo. Concentração, mais preces. Não demora muito, outra manifestação faz tremer o corpo da médium. Seria mesmo a presença incorporada do drama de Dona Áurea? Ela foi muito má para mim, num passado de vidas passadas mesmo. O Dr. Franklin assiste a tudo com a curiosidade de um pesquisador. Mas que contribuição essas manifestações podem trazer ao mundo acadêmico da medicina?
Antigamente, qualquer manifestação religiosa ou espiritual era vista pelos médicos como alguma coisa de doentia. Hoje nós estamos podendo observar esses fenômenos, investigar. Sabemos que as pessoas que têm essas manifestações nem sempre são doentes mentais. O grande desafio dos pesquisadores é descobrir: os espíritos se comunicam com o homem? Como? O doutor Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, acredita que a ciência avança na busca desta explicação. Ele estudou em detalhes a glândula pineal do ser humano. Descobriu que ela carrega pequenos cristais. Para o psiquiatra, essas pedras funcionariam como antenas na captação de mensagens de um outro plano. Agora, aqui nós temos um cérebro. Exatamente. Fica onde aí no cérebro? Olha, ele fica bem no meio do cérebro. Dá para ver esse ponto? Parece um caroço de azeitona. Né? Aqui estariam os olhos da pessoa. Ele fica bem assim na altura dos olhos. Mas é um cristal minério igual a esse aqui, doutor, que se acha na Terra, na natureza? Esse minério aqui, muito parecido com a apatita, ele é uma forma gigante. Mas nós temos mesmo, na estrutura da glândula pineal, microcristais iguaizinhos a esse daqui. Observação importante. O Dr. Sérgio notou, em repetidos exames de ressonância magnética, que os médiuns carregam no cérebro uma quantidade maior desses cristais. Eu digo o seguinte, que não há pessoas que não tenham esses cristais. Mas o que eu tenho observado é que há pessoas que têm uma quantidade grande desses cristais. Tá? Interessante, não depende da idade. Tá? E essas pessoas, em tese, elas teriam uma capacidade maior de sequestrar o campo magnético. É o cérebro. No papel, ele explica como os cristais atuam quando estão em atividade. Então vamos imaginar que aqui tem os cristais. Tá? Esses cristais, pelo que nós evidenciamos na tese, eles repelem campo magnético. Daí dá para você entender que uma pessoa que tem uma grande quantidade de cristais, ela tem uma grande capacidade de sequestrar o campo magnético, que é vertido em estímulo químico, na neuroquímica. Essas ondas magnéticas, elas transportam informação, é que nem um telefone celular. Hipóteses do Dr. Sérgio Felipe. Se forem comprovadas, a medicina terá uma pista para desvendar alguns dos mistérios espirituais. O padre, o pastor e o médium. Como a fé pode ajudar a medicina? Veja a seguir. Espírito doente, corpo doente. Um homem simples que atrai pela fé multidões. Na luz da oração. Um homem que dedica sua vida aos doentes. José Tadeu da Silva aprendeu na infância com a mãe a cuidar dos desamparados. Ela morreu, mas ele continuou o seu trabalho. Hoje, Tadeu tem 47 anos e, com a ajuda da comunidade, construiu um dos maiores hospitais da região de Araxá, interior de Minas. O projeto teria vindo do mundo espiritual, diz Tadeu. Eles te apresentaram o projeto, os espíritos. E eu fiquei assustado com o projeto. Por quê? Porque eu achei muito grande o projeto, eu achei que eu não era capaz, que eu queria uma coisa, eu queria muito fazer o trabalho, mas uma coisa menor. 10.000 metros quadrados de área construída. Quase 300 pessoas trabalhando, entre voluntários e empregados. São duas especialidades, geriatria e psiquiatria. O Ministério da Saúde supervisiona e aprova o trabalho, tanto que ajuda o hospital com recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para os doentes mentais da região e os idosos, este hospital é o caminho da cura. Aqui, os males do corpo e da mente são tratados por especialistas que buscam na espiritualidade um reforço para a medicina. E esta parceria, além de abreviar os tratamentos, segundo os médicos, também tem conseguido unir várias correntes religiosas. O pastor faz pregações na enfermaria. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se todos tivessem essa iniciativa do Tadeu, seria muito melhor, seria muito bom, um trabalho que nem todos conseguem ter, por isso aí é um dom que a pessoa recebe, um dom natural, um dom de Deus.
2 vezes na semana, os doentes também recebem a visita do padre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Outro dia na minha igreja lá, eu mandei bater palma a Deus. A gente vê sinais de Deus no mundo. Pessoas que são sinais de Deus. Uma vez eu falei para ele, eu vim visitar Tadeu, eu tenho muita vergonha de você. Porque você faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Dava banho nos doentes mais asquerosos, né? Pode ser que ele seja muito mais perto de Deus do que eu. Os espíritas costumam se reunir com os pacientes no jardim do hospital. Um coral formado por médiuns, enfermeiros e médicos transmite harmonia. Eles acreditam que a música também ajuda a curar. Olhe quantos irmãos estão a esperar. Além de cantar, eles rezam e numa sessão de passes tentam ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio mental. O passe faz parte do tratamento psiquiátrico, ele acalma o paciente. Os passes, a música, a fé. Tudo isso além dos medicamentos para reforçar os efeitos da psicoterapia. Márcia foi vítima de um surto psicótico que durante 2 anos roubou sua lucidez. Ouvia vozes estranhas e só pensava em suicídio. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, logo que eu comecei o tratamento, tomando passes, né? Então eles me tratavam mais com passes do que nas terapias. Não escuto mais voz, eu gosto muito daqui, tenho uma insegurança muito grande de sair daqui, morro de medo. Depois que eu entrei aqui, eu sou outra pessoa. Antes eu só ficava nos hospitais. Até a médica que dirige o departamento de psiquiatria do hospital se surpreende com os bons resultados dos tratamentos. A espiritualidade, ela se liga à questão do amor, né? E todo aquele paciente que recebe esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, né? Ele tende a responder de maneira mais pronta, né? Tanto às psicoterapias quanto ao tratamento farmacológico. Segundo Tadeu, a paz do ambiente e a energia que vem da espiritualidade também se encarregam de agilizar a recuperação dos doentes. Você pega uma pessoa de surto, 2, 3 dias já está voltando à normalidade, já está assim, convivendo bem, né? Socializando bem. E não tem outra explicação, essa parte espiritual. E na geriatria, como explicar a disposição e a alegria dos idosos? Muitos chegaram aqui deprimidos, sem esperança. Porque a gente fica, muitas vezes, assombrado de ver a evolução dos pacientes que a gente acompanha aqui na casa completamente atípica, fugindo totalmente do que a gente esperaria se nos firmasse e tivéssemos centrado só na parte médica, na parte científica, e única e exclusivamente. Dona Eurides, de 82 anos, é um dos exemplos que contrariam a lógica da medicina, diz a geriatra. Tem 18 anos que ela está acamada, sem sentar, nem decúbito lateral. Ela nunca teve uma ferida sequer. Isso, se você for explicar do ponto de vista científico apenas, você não consegue. Impressionante também é como Tadeu consegue manter o hospital. A única receita certa que vem do SUS só dá para pagar os funcionários. Todas as outras despesas são pagas com doações de empresários e moradores de Araxá. Nunca faltou comida, nunca faltou remédio, nunca faltou conforto para os doentes. E eu digo que é decorrente da obediência espiritual. Como assim? A gente consulta, tudo que vai fazer aqui, a gente não faz muito pela nossa cabeça. Não é nenhum fanatismo, eu não sou contra o fanatismo, mas nós temos essa obediência que sempre deu certo. Abra a janela do seu coração